gostaria muito que você falasse. Se eu pudesse realizar se eu tivesse um gênio aqui e ele me concedesse um desejo, certamente eu pediria pro Vasco ganhar 10 Libertadores. Mas, se ele me concedesse 2 desejos, eu certamente pediria pra você falar português. Dá um beijinho aqui, pra ir embora. Dá um beijo pra ir embora. Então tá bom. Deixa eu te dar um beijinho também. Os pais do Endrick estariam separados há meses, mas é um divórcio discreto. A notícia que saiu, que eu vi lá na Segue Akami, é que os pais do Endrick estariam separados há meses. Separação discreta. Segundo o Jornal Extra, os pais de Endrick, Cíntia Ramos e Douglas Souza, colocaram fim ao casamento de 19 anos. Embora ainda não tenham confirmado publicamente, não são vistos juntos há meses. Ela se mudou para a Espanha para acompanhar o filho, enquanto o Douglas, o pai do Endrick, segue em São Paulo. Fotos do casal foram apagadas das redes sociais e ambos têm investido na aparência com mudanças no visual e procedimentos estéticos. Até porque merecem, né, gente? A história deles dois, dos pais do Endrick, é bem sofrida. Então, ó, conseguiu dinheiro, deve investir neles mesmo. Não, eu quero um cara inteligente, culto, família rica, boa, tal, e eu quero pauzudo, bom de camus, caralho. E os pais do Endrick antes, acho que aqui antes... E os pais deles depois. Nossa, a mãe dele tá bem bonitona. Que homem bonito e rico. Eu não vi nenhuma outra notícia além dessa de que os pais do Endrick teriam se separado. Mas se estão apagando fotos das redes sociais, provavelmente a notícia é bem verdade. Trágico, senhores. Mais um casamento que chega ao fim, esse aí depois de 19 anos juntos. Eu acho que foi parecido o que aconteceu também com os pais do menino Ney. A partir do momento que o grosso começou a entrar, tanto os pais do Endrick quanto os pais do menino Ney começaram a ampliar os seus horizontes, e eu acho que isso aí parte sempre do pai. Imagina, senhores, nos dois casos, o casal tinha pouca condição financeira, o pai do Endrick, inclusive, era faxineiro lá do Palmeiras. Eu lembro que nem faz muito tempo que eu vi uma reportagem onde um jogador do Palmeiras deu uma dentadura pro pai do Endrick. Toda hora que olhava pro cara, ele tava mascando um chiclete imaginário porque ele não tinha dente. Talvez isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. E o pai do Endrick, nesse meio tempo pra cá, simplesmente estourou. Saiu de mero assalariado, faxineiro, banguela, poderia muito bem ser classificado como um Jurandir. Eu já vi esse tipo de definição da parte das madames, que tem umas que dizem que quando o homem não é muito bonito e também não tem boas condições financeiras, ele pode ser considerado Jurandir ou Tonhão. É assim que muitas se referem ao brasileiro médio, e se for adotar esse critério, a mãe do Endrick então pode ser considerada uma dona Neide, uma senhora também de meia idade, que teve uma vida sofrida ali junto com seu marido, deve ter passado bastante apuro aí durante esses 19 anos de casamento. Eu acho que conforme o dinheiro foi entrando, eles perceberam que não havia mais a necessidade de ficarem juntos, inclusive solteiro é bem melhor que dá pra dar uns perdidos, né? Talvez foi exatamente nisso que o pai do Endrick pensou quando ele ficou aqui em São Paulo e a mãe do Endrick tá lá na Espanha, um procedimento estético atrás do outro, tanto a mãe do Endrick quanto o pai dele também, e ele que até pouco tempo atrás poderia ser considerado um tonhão, como eu falei, agora parece que o jogo virou. E a partir do momento que ele percebeu que o filho dele já tá criado, com estabilidade financeira e tudo mais, ele pensou, bom, missão cumprida aqui, meu trabalho foi feito, e a minha esposa, que eu fiquei casado durante 19 anos, pode ser minha amiga, não tem problema, ela fica aqui na Europa. Possivelmente a mãe do Endrick deve ser daquele tipo de mãe que enche o saco do casal, principalmente da guerreira, que parece que ela tinha até uma certa antipatia antes deles se casarem. E se for ver, ficou bom pra todo mundo. O cara tá em São Paulo, certamente tá passando o rodo em jovens interesseiras que fazem de tudo pra fugir da CLT. Tem até essa foto aí que eu achei na internet, que a gente pode ver os resultados dos procedimentos que eles estão fazendo. E mesmo que o pai do Endrick não tenha ficado muito gato, mas muito gato depois de todos esses procedimentos, mas não precisa. A partir do momento que o cara conseguiu uma independência financeira, imediatamente vão aparecer donzelas dispostas a ter um relacionamento com ele, independente de procedimento estético. Não tem essa não. Aí vamos supor o seguinte, o pai do Endrick tá lá casado com a esposa dele, e um dia ele resolve dar uma volta sozinho com seu carro novo, e de repente ele começa a perceber que as madames começam a olhar diferente pra ele. Imediatamente, ele vai se lembrar que é casado, ele pode até resistir a essa tentação no primeiro momento, mas chega uma hora que o cara resolve meter o pé
em tudo e viver loucamente outros relacionamentos que ele não teve oportunidade porque as condições financeiras não permitiam. A mesma coisa também pode acontecer com a mãe do Hendrik. Ela, a qualquer momento, pode encontrar um cara muito, mas muito gato, independente dos resultados dos procedimentos estéticos que ela fez, porque a mãe do menino Ney, por exemplo, também era muito diferente nos velhos tempos, tinha uma aparência comum do brasileiro médio e conforme o dinheiro foi entrando, o grosso, ela deixou de ser a tia Neide e se tornou uma senhora elegante. Não foi por acaso que ela se relacionou um tempo atrás com um cara bem mais novo do que ela, mas infelizmente esse relacionamento não foi pra frente, porque quando a pessoa tem bastante dinheiro, infelizmente ela acaba atraindo bastante oportunistas também. Esse relacionamento da mãe do menino Ney com um cara bem mais jovem acabou inclusive em agressão física, exatamente. Então a gente percebe que é muito comum as pessoas se deslumbrarem com a vida nova que o dinheiro pode proporcionar, mas isso não é garantia de nada. A pessoa pode se emocionar de uma tal maneira que ela pode até chegar a acreditar por um momento que as pessoas que se aproximam dela são porque gostam dela e não porque têm interesse no grosso. Na época que o Hendrik começou a se relacionar com essa namorada, eu lembro que a mãe dele ficou contra esse relacionamento, até porque ele é 4 anos mais jovem do que ela. Essa guerreira que é a esposa dele hoje já se relacionou com outros caras da base do Palmeiras também, ou seja, ela já tinha uma certa experiência, né? E a mãe dele, até pelo fato de ser mulher, deve ter percebido isso. Pensou, opa, calma aí, nunca ninguém tinha se aproximado desse moleque antes. Agora aparece essa madame que já tem até experiência em outros relacionamentos com jogadores de futebol, querendo até casar com o moleque enquanto ele era de menor ainda. Será que tá certo isso? Bom, pelo menos até o momento o Hendrik segue casado com aquela madame, já a mãe dele não, tomou o ghost do marido. Na época, o pai do Hendrik não foi contra o relacionamento, falou que não tinha problema, o filho dele que decidia, até porque os pais começaram a depender financeiramente do Hendrik e se ficar contrariando muito, é perigoso o Hendrik ficar chateado e parar de dar dinheiro. E diante desses fatos, o pai dele não só concordou com o relacionamento, quanto fez o mesmo. Ele decidiu largar a esposa e viver loucamente, provavelmente se relacionando até as ovas com senhoras devidamente interesseiras. Já a mãe do Hendrik, mesmo parecendo ser uma pessoa um pouco mais madura, eu acho que é bem provável que no futuro próximo ela também apareça se relacionando com um cara muito gato, só pra esfregar na cara do ex-marido e pra não ficar por baixo. Lembrando também que ela é uma senhora com boas condições financeiras e se o ex-marido Banguela tá aqui em São Paulo passando o rodo, ela também pode fazer o mesmo, e isso serve pra gente ver que o dinheiro muda completamente a dinâmica das coisas. E até mesmo um casal que ficou junto por quase 20 anos, a hora que eles se viram diante dessa situação onde o grosso começou a fazer parte da rotina do casal, eles perceberam que já não fazia mais sentido ficarem juntos e ghost. O pai do Hendrik, ninguém tem notícia há algum tempo, provavelmente deve estar curtindo a vida como se não houvesse amanhã, e a mãe do Hendrik deve estar lá fiscalizando todos os movimentos, tanto do filho dela quanto da sua esposa, e o Hendrik, por sua vez, que era para ser o novo Pelé, até agora nada, senhores. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Por que que esse tipo de divórcio acontece, ou quando falta dinheiro, ou igual nesse caso, onde o casal fica rico praticamente do dia pra noite? Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Teta Master Chagas Tonhão Banguela com harmonização facial desbeiçada emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!